Olá, muito boa tarde a todos. Esta semana a dobrar, depois de terça-feira temos estado aqui com o Presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro. Hoje estamos aqui para um episódio regular, digamos assim, de sábado à tarde, que já é costume, com o professor André Barata. Hoje trouxemos o professor André Barata para falar de um tema que também está muito na moda, digamos assim, que é o futuro da democracia liberal. Para quem não conhece, o professor André Barata é professor na Universidade da Beira Interior, mais uma vez um professor que também foi nosso professor nesta academia, e o professor André Barata é doutorado em Filosofia pela Universidade de Lisboa, tem vários livros publicados, inclusive um livro que foi publicado este mês, é um dos fundadores do Partido Livre, embora já não esteja filiado ao partido, e está aqui na condição hoje de nosso convidado para falar deste tema, e esperemos que seja um episódio muito interessante para toda a gente que nos está a ver, não é, Jorge? Exatamente, também esse que é o futuro da democracia liberal, e começando agora com um tópico que é relativo à democracia, que é algo que pode ser uma espécie de ameaça à democracia liberal como nós a conhecemos, a ascensão do populismo, algo que já foi falado neste podcast, noutro episódio, a ascensão do populismo à volta do mundo. Será que este põe em causa a liberdade como a conhecemos, na sua visão, professor? Bom, antes de mais, boa tarde e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, Jorge. E vamos então a isto. Ora bem, portanto, a pergunta é sobre a ascensão do populismo e em que medida a ascensão do populismo põe em causa, ameaça, faz perigar a democracia liberal, as liberdades, tais como nós as conhecemos, não é assim? Pois. Exatamente. Eu talvez começasse por aqui. Eu começasse por dizer que o populismo, na verdade, é difícil de definir, não é? O populismo tem qualquer coisa que é um pouco como traços de parentesco, de família. Há muitos populismos, como há muitos membros de uma família, e entre eles há traços comuns. Não há uma essência comum, não há um traço que seja comum a todos, mas há traços que permitem um reconhecimento. Eu estou a usar aqui esta imagem da família, que é de parentesco, as relações de parentesco que fazem com que a gente consiga reconhecer várias pessoas como sendo a mesma família, um pouco que é uma imagem de um filósofo, Ludwig Wittgenstein, um austríaco importante, como uma boa analogia para o que acontece com os populismos. Nós temos populismos de muitas índoles, mas que têm realmente depois traços que os aproximam e que permitem um reconhecimento como populismo. E porquê que eu estou a dizer isto? Eu estou a dizer isto logo à partida por esta razão. É que o populismo pode ser, de facto, uma ameaça à democracia, pode ser uma espécie de desprezo pela democracia, mas também pode ser, em alguma medida, uma espécie de sintoma de uma queixa de falta de democracia. E se nós entendermos o populismo de uma maneira ou de outra maneira, estamos a alinhá-lo de maneiras diferentes nas suas atitudes para com a democracia. Ou seja, o populismo enquanto o desprezo pela democracia, sei lá, eu diria um bom exemplo disso no populismo que temos em Bolsonaro, no Brasil. Mas podemos ter um populismo que seja uma espécie de sintoma de uma crise da democracia e uma espécie de grito inorgânico, desarticulado e que tem os seus perigos também, mas que seja um grito por mais democracia ou contra uma perda de democracia. E nesse sentido, o populismo, quer dizer, não tem que necessariamente ser entendido como um inimigo da democracia, mas um sintoma de um problema anterior que atinge a democracia. Não é? E eu digo isto ainda para dizer mais uma coisa, que é importante. Além de termos diferentes populismos que se reconhecem em traços comuns como, por exemplo, um ressentimento da igualdade. O que é esta ideia de ressentimento da igualdade? É a ideia de que nada pode ser diferente, nada pode ser suscetível de um tratamento diferenciado na sociedade. É uma espécie de igualdade aplicada de forma cega, que não tem em atenção nenhuma variação de contexto.
não têm atenção, por exemplo, o que são desigualdades estruturantes ou discriminações historicamente adquiridas, não têm em atenção absolutamente nada e que impõem um tratamento igual independentemente de qualquer contexto. Esta relação cega com a igualdade é muito característica de um populismo, que também é, por outro lado, intolerante a qualquer diferimento no tempo, não é? Diferir, não é? No sentido de justamente aguardar que alguma política possa fazer algum efeito no sentido, por exemplo, de maior igualdade. A intransigência e a incapacidade de tolerar o diferimento. Reparem o Partido Populista que nós temos cá em Portugal, mais saliente, não é? E com representação parlamentar, chama-se precisamente Chega, não é? Ou seja, é justamente a incapacidade de esperar, a desconfiança perante qualquer diferimento. Ora bem, a meu ver, o populismo ainda tem a terceira característica que aparece muito, mas cada uma investida de significados diferentes, que é o populismo é muito pouca ação política e muito reação política. É sobretudo reação e menos ação. Ação no sentido de incorporar motivos em vista de uma declaração da ação, não é? É fundamentalmente perante uma situação que suscite indignação, a possibilidade do reagir e de fazer da reação veículo político. E, portanto, o populismo é muito mais reação política do que ação política. Ora, estes são os traços de família do populismo, não é? Intolerância ao diferimento, um ressentimento da igualdade, que é tratada de uma maneira cega, a prevalência da reatividade sobre o agir político e, portanto, que não incorpora e apenas expele, tende a expulsar, tende a discriminar, tende a apontar um bode expiatório, um inimigo e a definir-se sempre desta maneira, não é? Aliás, incapaz de suster por si próprio, porque precisamente precisa sempre de um inimigo que seja digamos, o bode expiatório, aquele que leva o ónus de algum mal que se faz sentir na sociedade. Ora, estes traços de família, deixem-me só terminar mesmo este raciocínio, estes traços de família levam a um ponto importante e que talvez seja o ponto em que eu teria alguma coisa mais original a dizer. É que estes traços de família, na verdade, são traços que não são especificamente identificáveis no populismo, mas são identificáveis, digamos, como um fenómeno social. O que é que eu quero com isto dizer? Eu quero dizer que, provavelmente, o populismo é mais a expressão política de um fenómeno social que o antecede e que é anterior a ele, e que é independente dele. Digamos assim, o populismo é apenas a expressão política de um fenómeno social que consiste, precisamente, num fenómeno que tem as características da aceleração, do atomismo dos indivíduos, enfim, de uma construção da sociedade e do espaço socioeconómico como uma construção que entrega cada indivíduo à sua sorte num regime de pura sobrevivência, não é? Eu há tempo escrevi um livro, precisamente, em que eu, enfim, perguntava um pouco provocatoriamente, e se parássemos de sobreviver? Eu penso que precisamente é nessas condições de atomismo individual, que é o quê? É cada indivíduo estar entregue à sua sorte. E se ele fracassa, a culpa é toda dele. Não é? Por outro lado, além deste atomismo individual, que impede qualquer laço comunitário, impede qualquer justificação que não seja desconfiada de um apoio social, não é? De um apoio da comunidade, e depois esta aceleração do tempo social que deixa as pessoas em permanente luta e ansiedade para sobreviver, digamos assim, não podendo parar. Pois bem, este contexto socioeconómico que está estabelecido na modernidade tardia e que se tornou global, é justamente o terreno que convida o populismo. Digamos que nós, enquanto sociedade, estabelecemos a palha seca, onde o populismo arde com toda a facilidade. Não é? E o populismo é apenas a expressão política deste fenómeno social. E, portanto, enquanto não houver
uma resposta também para este quadro de sociedade que não consegue dar tempo às pessoas para agir, apenas para reagir, que não consegue se organizar de uma forma em que, dada confiança ao laço comunitário e não entregar o cidadão a uma individualidade, a um individualismo que nem permite nenhuma individualidade, um individualismo atomístico. Pois bem, enquanto não houver algo que mexa neste quadro, o populismo dificilmente será superável, porque ele é nada mais nada menos do que a expressão deste quadro socioeconómico. O que é que eu estou com isto a dizer então? É que muito provavelmente o populismo não é tanto um problema político, não é tanto um problema da democracia, mas é um problema que tem raízes muito mais fundas, tem raiz na própria estrutura socioeconómica em que nós estamos, enfim, inscritos. Não é? E pronto, seria este, digamos, o primeiro conjunto de observações que eu teria para esta pergunta. Mas em relação... Deixa-me só fazer esta pergunta, Jorge. Em relação, agora focou-se muito no aspecto socioeconómico do populismo e você deu o caso prático do Partido Chega, e eu gostava de saber se considera então, por exemplo, se podemos falar que existe também um populismo assente no discurso do Bloco de Esquerda, por exemplo, ou se faz uma total separação do populismo do Chega, do Bloco. É certo que o Chega assenta muito mais num discurso nacionalista do que o Bloco de Esquerda, mas também não podemos falar que existe o populismo de esquerda e o populismo de direita, ou acha que o populismo está só assente no Chega? Não, claro. Enfim, na literatura ouvimos muito falar, não é, de populismo emancipatório, e o Ernesto Laclau, que é um teórico importante, e Chantal Mouffe também, bom, e outros autores que se reconhecem mais do lado da crítica da democracia liberal, no sentido em que ela seria incapaz de exprimir vontade popular e capaz de exprimir o dissenso, justamente eles procuram dar uma justificação a um populismo emancipatório. O que é que seria um populismo emancipatório? Um populismo emancipatório, a meu ver, seria uma tentativa, digamos assim, de enfatizar a democracia participativa, mas uma democracia participativa não institucionalizada, no sentido, digamos assim, de, ok, como no nosso quadro das instituições democráticas portuguesas, nós temos o referendo, teremos algumas formas de participação, seja no nível do plano nacional, seja no plano autárquico, enfim, nos diferentes níveis em que a democracia funciona, não tanto nesse sentido de democracia participativa relativamente institucionalizada, mas uma democracia participativa que arranca de facto da rua, arranca da mobilização do descontentamento e que, de algum modo, procura compensar, digamos assim, uma espécie de ossificação, digamos assim, da democracia representativa. E, portanto, o populismo emancipatório foi bastante importante, por exemplo, no quadro europeu, diria assim, eu não diria tanto o Bloco de Esquerda, mas eu diria bastante no quadro dos movimentos de protesto no período da crise, da austeridade portanto, os grupos contra a Troika, que se lixa a Troika, o movimento 12 de Março, todos estes movimentos que também houve no espaço ibérico, não é? Além de Portugal, em Espanha, e que foram movimentos que de uma forma bastante inorgânica se constituíram como tentativa de empoderamento de uma voz popular que de outro modo se considerava, não é, alheada e impotente diante enfim, dos problemas dos quais elas são de facto objeto. Deixem-me dizer de outra maneira, o populismo emancipatório talvez
parta bastante do pressuposto de uma consciência crescente de que as pessoas são objeto de decisão política, mas não são sujeito dessa decisão política. E, portanto, essa desfasagem entre objeto e sujeito faz com que haja uma tensão e uma pressão no sentido de subjetivar uma vontade política, sobretudo num contexto de crise em que as pessoas sofrem consequências sérias nas suas vidas. Mas deixem-me só fechar este ponto. O populismo emancipatório, em todo o caso, embora tenha lá o adjetivo emancipatório, parece-me ser qualquer coisa muito distante do populismo como eu estava a falar. De facto, eu comecei por falar do populismo, mas eu estava a falar do populismo que eu não considero equivalente ao populismo emancipatório. Na verdade, a expressão populismo emancipatório nem me convence. Acho que é uma expressão infeliz e que permite, de algum modo, pôr como sendo duas expressões, de esquerda e direita, o mesmo fenómeno. Há, claro, raízes na estrutura socioeconómica que podem também explicar algo em comum, mas não o suficiente para que digamos que são, digamos assim, a expressão de direita e a expressão de esquerda do mesmo fenómeno. Eu acho que não. Eu acho que o populismo é um fenómeno que resulta, de facto, das condições socioeconómicas que estão a implementar-se numa economia de mercado global, num período de enorme aceleração do tempo social global. Eu acho que o populismo emancipatório, com esta expressão de que não gosto, é uma tentativa muito mais localizada de dar uma resposta política precisamente a este estado de coisas. Eu diria assim, para terminar mesmo, o populismo, na verdade, é apenas a consequência natural do estado de coisas. O populismo emancipatório é uma tentativa de resposta. Alô? Ora então, conseguem-me ouvir? E que eu estou aqui com uns problemas de internet. Ok. Perdão. Eu queria lhe perguntar, o professor falou do populismo e atribuiu aquele adjetivo de sintoma ou uma expressão de falta de democracia. E neste sentido, será que devemos abafar este sintoma, por assim dizer? Ou seja, tentar travar, de certa forma, estas expressões políticas a que denominamos de populistas, ou deixamos-las expressar-se livremente? Não, vamos ver, o populismo ser um sintoma não o torna menos perigoso. As pessoas, enfim, continuando a comparação, não é, com a analogia médica, pode-se morrer de doença, mas também se pode morrer do sintoma, não é? E, portanto, não convém descurar o tratamento do sintoma, não é? Eu penso que, de facto, vamos ver, o populismo mesmo que seja um grito contra a perda da democracia, é sempre algo problemático do ponto de vista da democracia. E porquê? Eu talvez resumisse esta ideia só. Não é possível pensar a democracia, sobretudo a democracia representativa, a não ser sob um pressuposto de confiança, não é? A democracia pressupõe a confiança no representante, desde logo, não é? Pressupõe a confiança de que cada eleitor tem o direito de não dar razões do seu voto, por exemplo. É outro aspecto também. Há vários registros em que a democracia não se realiza, não se pratica, a não ser sob um pressuposto de confiança. Confiança de que o voto de cada um é o voto de cada um e vale o mesmo que o voto do outro. A confiança no representante, a confiança dada a um mandato, mesmo aquele em que eu não votei, que não é meu representante, eu confio na entrega de poder político e de decisão política durante o período do mandato, e, portanto, não há possibilidade nenhuma de democracia se não houver um fundo de confiança importante. Por que eu estou a falar tanto de confiança? Porque precisamente o
o populismo substitui confiança por desconfiança e alimenta-se de desconfiança. Não é? Alimenta-se o populismo, não falemos do populismo emancipatório agora, que eu não considero que deva ser tido em conta nesta discussão, mas o populismo que nós encontramos em Bolsonaro, e nós encontramos em Donald Trump, que nós encontramos cá neste novo fenómeno do Chega, o populismo assenta de facto na desconfiança, ele alimenta-se de desconfiança e, portanto, a relação entre populismo e democracia é sempre uma relação destrutiva, não é? Claramente destrutiva. E, nesse sentido, eu não penso que se possa não dar resposta ao populismo, mesmo que ele seja um sintoma de qualquer coisa que está mal na democracia. Acho que o que se tem que fazer é curar o sintoma, curando a causa, não é? E, portanto, isso implica que tenhamos que pensar o que é que está a correr mal com a democracia, não é? Em vez de deixar o sintoma ir até ao fim. É atacar a causa, é fazer a etiologia, digamos assim, do problema. E agora falando noutro aspecto também importante, pegando num autor que certamente o professor conhece, que é o Yasha Monk, que ele referiu uma entrevista à TSF, se não me engano, recentemente, que o crescimento da indiferença dos jovens perante a política e as autoridades, os regimes democráticos, tem constituído um perigo em relação aos regimes autoritários, ou seja, talvez os jovens estejam mais predispostos a aceitar um regime de autoridade. Concorda com esta visão do Yasha, ou considera que não está tanto centrado na questão da indiferença dos jovens, o perigo real de regimes autoritários? Bom, eu tendo a concordar, quer dizer, embora eu não tenha nenhum estudo aqui à mão especificamente sobre os jovens, mas há um diagnóstico relativamente estabelecido, acho eu, desde praticamente o início do milénio, de que há qualquer coisa que está a correr mal em termos de democracia. Quer dizer, podemos falar de uma crise da democracia. O Colin Krauss, não é, em 2004, portanto, há bastantes anos atrás, falava em pós-democracia e, portanto, há qualquer coisa que é problemática aqui, não é? Mas, antes disso, voltando ainda a essa ideia de que a indiferença pode significar descrença, não é? Pode significar descrença, a indiferença, e em particular a dos jovens, imagino, pode significar descrença nas instituições democráticas, mas deixa ser um bocadinho paradoxal. Eu também posso dizer, e acho que, enfim, não tenho aqui também nenhum estudo agora para vos mostrar, mas os factos podem suportar diferentes interpretações, não é? Um facto de, digamos assim, por exemplo, de uma grande abstenção pode suportar a interpretação de que as pessoas descreem das instituições, mas também pode significar exatamente o oposto. Uma pessoa não ir votar porque simplesmente confia que as instituições estão a funcionar bem, a vida está a correr relativamente bem e não vale a pena o esforço de ir votar. E, portanto, este argumento comodista, enfim, sustenta uma interpretação que diria exatamente o oposto. Em todo caso, eu acho que, e deixem-me só dizer mais uma coisa ainda, na verdade, os níveis de abstenção tendem a baixar, as pessoas sentem que o voto delas conta mais, não é? Ou quando o que está em discussão é realmente mais importante, não é? E, portanto, imaginemos que em situações de crise, em situações em que há um clamor nacional contra um certo governo ou um certo tipo de governação, aí a abstenção tende a diminuir, não é? Mas, portanto, voltando ao ponto, o ponto era que o Yasha Monk, não é, fazia essa ligação entre digamos assim, abstencionismo ou indiferença e por outro lado, um descrédito das instituições democráticas. E eu acho que sim, tirando a parte paradoxal, não é, eu acho que paradoxal, não é, enfim, que as interpretações podem seguir-se pluralmente dos mesmos factos e, portanto, cuidado com isso, eu acho que sim, e acho que sim, justamente muito na linha daquilo que o Colin Krauss diz de uma pós-democracia. E o que é isso? É, no fundo, esta ideia, a ideia de que as pessoas
acreditam menos que o seu voto decida alguma coisa, não é? E acreditam mais que aquilo que decide sobre as suas próprias vidas e portanto, tem impacto social e económico nas suas vidas e nas suas liberdades também, é decidido não politicamente, é decidido não democraticamente, é decidido nas costas da democracia. E ainda uma terceira ideia, a ideia de que e isso foi particularmente sentido no período da austeridade, não é? Que era a ideia de que não importa o que é que as pessoas queiram decidir democraticamente, porque a realidade é uma e a realidade impõe-se. Não é? A ideia do there is no alternative, não é? O TINA, ou a ideia de que qualquer presunção de que se pudesse desejar uma política diferente significaria simplesmente um suicídio, algo que seria devolvido 1000 vezes pior do que aquilo que tínhamos e, portanto, uma diabolização da alternativa. Isso assistimos, por exemplo, cá em Portugal, de uma maneira muito clara na discussão enfim, das políticas de austeridade, não é? E, portanto, o que é que acontece? O que acontece é que há, de facto, uma perda de fôlego democrático, digamos assim. As pessoas decidem menos, a decisão que tem impacto, de facto, passa-se muito ao lado e muitas vezes, digamos assim, a componente de organização da vida comum, por decisão comum, é substituída por uma racionalidade de governação administrativa que, enfim, não deixa espaço, digamos, a que nós vivamos coletivamente como nós coletivamente decidimos que queremos viver. Não é? E, nesse sentido, há, de facto, uma perda de fôlego democrático. Não é? Esta é uma razão, acho eu, que acho que vai ao encontro daquilo que o Yashomon está a dizer. Mas há outra coisa que, aliás, que eu já falei há pouco, que é também esta ideia de que a democracia representativa, liberal, que nós temos nos Estados da União Europeia, enfim, estes que nós conhecemos e com quem nos reconhecemos bastante enquanto democracias representativas de Estado de Direito Democrático, Portugal, sejam repúblicas, sejam monarquias, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, por aí fora, Holanda, Bélgica, bom, todas elas, de algum modo, estão abraços com um problema que eu acho que é raramente tido no espaço público e que é o seguinte, é uma espécie de possibilidade de degeneração da democracia de partidos políticos, não é? Que a democracia representativa tem que se sentar em políticos, em uma partidocracia. Uma partidocracia o que é que seria? Seria uma espécie de patologia da democracia representativa, em que, de algum modo, os partidos constituem uma espécie de oligopólio da democracia, não é? E então o professor está a dizer, de certa maneira, que a democracia tem que se reinventar, é isso? É basicamente isso. Dizendo de uma maneira muito curta, é isso. A democracia não está a reinventar-se o suficiente. E nisto ela entra em contradição consigo própria. Eu acho que há uma coisa entre democracia e democratismo, ou ser um democrata, e que é um pouco esta ideia. Enfim, é um conceito que eu vou buscar muito àquele filósofo francês, o Jacques Rancière, e que é um pouco a ideia de que democracia é sempre ali um assunto de fronteira em que estamos sempre a redefinir quem são aqueles que podem entrar no jogo, digamos assim. Aqueles que não tomam parte, passarem a tomar parte. Não é? Infelizmente, a democracia tornou-se um jogo fechado, em que não se discute nada de fronteira. Os jogadores estão definidos, e são estes e são para tudo sempre. E depois, pronto, o jogo funciona entre aqueles. Ora, o problema é que, usando aqui uma palavra que é um pouco perigosa, a essência da democracia, isto é perigoso dizer essência, não é? Mas imaginem, o fulcro da percepção de que a democracia está a acontecer, né? Pensar em democracia como um acontecimento e não como um estado de coisas. A democracia acontece quando a fronteira que define quem são as partes, quem são aqueles que têm a voz, quem são aqueles que participam, quem são aqueles que têm parte no jogo, muda e entram novos. E é este esforço de inclusão
de trazer mais para os iguais, que define a essência da democracia. Ora, a partidocracia é uma espécie de democracia representativa de partidos que ignora ou negligencia esta vocação da democracia, não é? E eu acho que este aspecto é particularmente sentido nas últimas décadas e é isso que muitas vezes leva a que, por exemplo, nos momentos em que os jovens vêm à rua protestar de uma forma sonante, eles o façam muito numa relação de indiferença para com os partidos. Não é? E, portanto, eu estou a relembrar-me novamente dos movimentos que estiveram associados à crítica da austeridade e que houve manifestações de centenas de milhares de pessoas, manifestações que só comparam com aquelas que tivemos a seguir ao 25 de Abril e que foram manifestações, portanto, de uma enorme presença dos jovens enfim, no espaço público, embora num espaço público inorgânico, que é a rua, que é, no fundo, a raiz do espaço público, e aí, justamente, eles não estavam indiferentes à democracia, não é? Eles estavam indiferentes, talvez, a uma certa forma ossificada, digamos assim, de democracia enfim, representativa. E penso que os partidos têm que ter consciência de que alguma coisa têm que fazer mais no sentido de inovação. Nós não podemos ter um sistema de partidos políticos exatamente igual àquele que tínhamos no início do século XX, 100 anos depois, não faz sentido. O espaço público mudou, a maneira de participação mudou. É a mesma coisa, acontece também com o sindicalismo, enfim, em vários registros, as instituições da democracia parecem ter dificuldade em acompanhar os tempos. E, portanto, há aqui um problema que é também, enfim, um aspecto que eu acho que deve ser tido em conta nesta discussão, não é? Quer dizer, E agora, fazendo uma certa até comparação histórica, nós olhamos, por exemplo, para o século passado, encontramos um período em que as democracias liberais entram em clara crise, o que sustenta o crescimento de movimentos como o nazismo e o comunismo. E então, a minha pergunta ia nesse sentido: estamos a assistir a algo semelhante nesta altura, podemos dizer assim, se não considera que, embora já esteja bem descrito e seja do conhecimento geral os traços típicos do populismo e os perigos que isso acarreta à democracia liberal, não será, de certa maneira, um curso natural, histórico, que tenhamos sempre esta ascensão do populismo, embora toda a gente saiba dos perigos que ele representa para as democracias liberais, porque a humanidade sempre teve crises e sempre vai continuar a ter crises, sejam elas económicas ou de saúde pública, como estamos agora a enfrentar. Portanto, não será algo inevitável, é esse o cerne da minha questão. Não, eu não acredito em leituras inevitáveis, inevitabilistas. E mesmo a comparação entre o populismo emergente em ascensão agora, que é um facto, não é? E aquilo que aconteceu nos anos 20 e 30, não é? No período entre as guerras, enfim, no setor da Europa, e que deu origem ao aparecimento, portanto, primeiro do fascismo em Itália, mas depois do nazismo. Eu não sei se a comparação nos leva longe. É evidente que há sempre qualquer coisa de comum, mas se eu já tenho dificuldade em agregar todos os populismos, ainda mais dificuldade tenho e também há dificuldade em agregar todos os fascismos, ainda mais dificuldade tenho em metê-los no mesmo saco. Porque há diferenças, pronto, eu agora não iria teorizar essas diferenças, mas penso que há diferenças significativas entre o que foi o fascismo e o que está a ser o populismo. Até porque os meios são outros, vamos ver. Um dos aspectos que me parece bastante importante na compreensão do populismo, como eu disse, eu falei da situação da aceleração do tempo social, não é? Mas não é só isso, quer dizer, é também o quadro de migração do espaço público para um ambiente que é profundamente adverso
ao respeito pela verdade, não é? E ao respeito pela falsidade também, que é o da pós-verdade, o das fake news, e que se tornou, digamos, de algum modo, o contexto natural das redes sociais e da maneira como elas são colonizadas pelo político como se fossem uma espécie de para-espaço público, não é? Ora, estas condições não existiam no fascismo. Existia propaganda, mas propaganda é outra coisa. Propaganda é uma tentativa de enganar, basicamente, não é? Aqui estamos a falar de qualquer coisa que diz, não, o que interessa é o uso da verdade ou da falsidade como meras moedas de persuasão instantânea. Não pretendem sequer passar a ideia de que há alguma verdade, não é? A propaganda sim, a propaganda era um projeto de passar uma verdade. E mesmo que tivesse que falsificar. Mas aqui não, aqui pode-se dizer uma coisa e o seu contrário no outro dia, não é? E só ouvirmos as conversas de Donald Trump ou de Bolsonaro e toda a discussão no Twitter e nas Facebooks, justamente podem dizer uma coisa num dia e no outro dia dizer o seu contrário. Porque precisamente não há sequer reconhecimento de qualquer valor na verdade. Verdade ou falsidade é simplesmente o uso facial que se dá o uso facial que se dá à persuasão, ou seja, é uma moeda de persuasão e que só tem esse uso, não tem outro uso, não pretende mais nada. E, portanto, eu penso que as condições que estão por detrás do populismo são condições que se encontram, de facto, muito radicadas na própria experiência social dos nossos tempos, e essas condições são diferentes daquelas que estiveram por trás da emergência do fascismo, não é? Não significa que não haja alguns pontos em comum depois, mas isso é sempre assim, não é? Há uma característica que pode ser semelhante a uma outra característica. As baleias também têm barbatanas e não são peixes, são mamíferos. Não é? Mas há alguma coisa que se pode tornar parecida, não é? E porquê? O que é que pode ser parecido? Por exemplo, isto. O populismo, como disse, não é, encontra um meio propício de desenvolvimento num contexto de aceleração que não dá tempo a que nada subsista por muito tempo, digamos assim, e isso é absolutamente incompatível com o escrutínio da verdade. Eu costumo dizer desta maneira, muitas vezes em contextos de aula, e até já escrevi, que é uma brincadeira, mas que acho que é bastante ilustrativa. Como é que é possível nós termos uma boa discussão numa rede social se os argumentos que lá têm não vão ter mais validade do que a validade de um iogurte? Ou seja, uma semana depois está tudo esquecido. Está tudo esquecido e tudo recomeça novamente. E, portanto, estamos condenados a uma espécie de mito sísifo argumentativo. E às vezes por três não vale a pena argumentar, não vale a pena sequer pensar em escrutinar boas razões e em fazer distinções subtis, porque tudo é, digamos, terraplanado por um rolo compressor da aceleração do tempo social, num contexto de redes sociais, não é? Ora bem, então o que é que sobra? Sobra simplesmente uma coisa, mobilizar. O que acontece nas redes sociais é mobilizar likes e mobilizar aqueles que estão comigo e aqueles que não estão comigo, se não estão comigo é porque estão envolvidos em alguma conspiração. Ora, este aspecto mobilizador, de mobilização, da política como atividade de mobilização em torno de qualquer coisa, pois bem, isto tem semelhança, tem analogia, de facto, com a ideia de mobilização que esteve por trás do fascismo. Não é? O fascismo foi sempre um movimento de mobilização nacional, não é? Mas o populismo não é tanto isso. O populismo, na verdade, nem é um problema de mobilização nacional. É um problema de mobilização, mas não é nacional. Não há particular nacionalismos, a não ser muito epidérmicos, associados ao populismo. É claro que o Donald Trump veio com o discurso, não é? De fazer Make America Great Again, não é? E o Bolsonaro, de algum modo, também pôs as cores da bandeira brasileira em toda a sua campanha. E o Brexit também insistiu muito na ideia de recuperar a soberania inglesa. Mas verdadeiramente estes exemplos são exemplos muito epidérmicos, não há ali mais do que algo de superfície. Verdadeiramente, em estrutura, em profundidade, a mobilização que está por trás do populismo é no fundo, a
mobilização da zanga social, é a mobilização dos descontentes, dos derrotados, dos vencidos do contexto socioeconómico em que nós estamos e em que já não são redefinidos nos termos que no passado eram de luta de classes, enfim, num quadro que foi ultrapassado historicamente desde a queda do Muro de Berlim e da queda do socialismo real. Não estou a dizer que esse fosse o correto, talvez seja, enfim, mas é de facto a forma que sobrou neste momento, num quadro socioeconómico em que vivemos, de mobilização, mobilização do ressentimento, no fundo, não é? Em que, claro, tudo serve pretexto, o nacionalismo serve pretexto, o politicamente correto serve pretexto, o marxismo cultural serve pretexto, a ideologia de género serve de pretexto, tudo serve pretexto, não é? Mas, na verdade, até nenhuma destas coisas é particularmente específica a um país ou a uma nacionalidade, não é? São tópicos que são muito transversais a toda a sociedade global. Portanto, falou no... Sim, se calhar foi um pouco confuso. No fundo, o que eu quis dizer foi isto. A meu ver, o populismo e o fascismo não são fenómenos da mesma natureza, embora tenham traços comuns, não é? E um deles é o da mobilização. Era isso que eu queria dizer. Embora por motivos diferentes e explicados estruturalmente por razões diferentes. Falou no politicamente correto, eu também ia pegar nisso porque sei que o professor também costuma falar desse aspecto e teoriza muito o aspecto do politicamente correto. Nós já vamos com 40 minutos de programa e temos falado sistematicamente do populismo, mas a verdade é que o futuro da democracia liberal e se ela pode entrar em crise não está só assente no populismo. Há muitos teóricos, outros filósofos também, que apontam o fenómeno do politicamente correto como um perigo para a democracia liberal que defende muito a questão da liberdade de expressão. Ora, o politicamente correto e também, se formos recuarmos a uma literatura mais clássica, ao George Orwell, que fala muito também da questão do politicamente correto. Então, o que é que acha? Nos Estados Unidos, cada vez mais, e principalmente agora também com a questão do racismo, do George Floyd, também cada vez mais se tem falado do politicamente correto. O politicamente correto é ou não um perigo para as democracias liberais e de que maneira é que ele pode representar um perigo se o professor achar que ele é um perigo, de facto? Ok. A questão é complicada, de facto, porque, aliás, como todas as vossas questões têm sido, há sempre aqui um lado de ambivalência, não é? Como o populismo pode ser lido de várias maneiras, aqui também temos um pouco isso. Vamos lá ver. O politicamente correto, no meu entender, bom, antes de mais, o politicamente correto do ponto de vista da história, de facto, e falou aí do Orwell, não é? Do politicamente correto, de facto, tinha que ver com outra coisa, tinha que ver lá no tempo do socialismo real e no quadro dos representantes e dos membros do aparelho do socialismo real, que fosse na antiga União Soviética, fosse em qualquer outra república socialista, havia esta questão da correção política, não é? E o desvio da correção política era um problema. Mas, evidentemente, não é nesse sentido que a expressão politicamente correta é o ex-emprego. Na verdade, o politicamente correto, no sentido que é dado hoje em dia, eu penso que é uma coisa que está mal compreendida. O que é o politicamente correto? Talvez, ou então trocar as palavras e não falar de politicamente correto, que é uma expressão um pouco, tem muita história, tem muitas camadas e que acaba por ser uma expressão que produz muitos equívocos e que são naturalmente aproveitáveis politicamente. O que é que eu entenderia por politicamente correto, não é? A meu ver, são práticas da ordem das políticas públicas, práticas, sobretudo, discursivas, têm a ver com o discurso, não é? Sobretudo discurso, porque o discurso é uma prática, é um agir de inclusão quando estamos em contextos de relações assimétricas, não é? Ou seja, quando estamos num contexto em que é o Estado ou alguém que representa o Estado está numa relação com a sociedade. Eu, professor, eu, por exemplo, estou numa relação assimétrica com os meus alunos, porque eu, de algum modo, estou em nome do Estado, numa universidade pública. Mas é o professor dos filhos que estão na escola, é
é o funcionário público que está por detrás de um balcão a atender no Serviço de Segurança Social alguém que vem de uma minoria, é os representantes públicos, políticos, é o que então? É um cuidado de inclusão que implica, naturalmente, cuidados com a linguagem, cuidados, por exemplo, tão simples quanto isto, o cuidado de que um manual escolar não transporte consigo um preconceito ou alguma forma de violência simbólica que, enfim, estaria associada a uma minoria, associada a um grupo social que histórica ou culturalmente foi discriminado, foi excluído, foi posto fora do âmbito justamente, olhem, daquilo que eu estava a dizer da democracia, não é? Do âmbito dos iguais, do âmbito dos que fazem parte, não é? Ora bem, nesse sentido, é uma política de inclusão. E é uma política de inclusão que tem dois lados. Tem um lado da autolimitação, porque no fundo é isto, o representante da relação assimétrica, na relação simétrica, que vem do lado do Estado, vem do lado do poder, daquele que tem poder, algum poder que seja, ou pelo menos esteja em nome desse poder, mesmo que não tenha poder nenhum, esse aí escolhe autolimitar-se. Escolhe ou é obrigado pelo Estado a autolimitar-se. Eu não posso usar expressões misóginas, eu não posso usar expressões racistas, eu não posso usar, não devo e não posso, não devo e não devo poder mesmo usar este tipo de expressões. E o mesmo vale para todos os âmbitos em que nós estejamos a trabalhar numa relação assimétrica. Isto é o lado da autolimitação, digamos. Eu devo não fazer qualquer coisa. Não é a minha liberdade de expressão que está em causa. A minha liberdade de expressão estaria em causa se eu depois não pudesse, fora do meu âmbito de lecionação, nas minhas funções profissionais, eu não pudesse escrever o meu romance, ou o meu poema, ou realizar um filme, ou escrever um ensaio, onde dissesse o que bem me entendesse do ponto de vista de todos os aspectos. E, portanto, há que ter em atenção esta diferença. Um contexto em que nós estamos numa relação assimétrica pressupõe alguma autolimitação, que é uma autolimitação inclusiva. Não é? O que não significa essa autolimitação estender-se aos outros campos da minha vida e da minha produção e da minha expressão, que é outra coisa completamente diferente. Não é? Portanto, não há nenhum conflito entre liberdade de expressão e esta autolimitação. Depois há um segundo nível de políticas inclusivas, portanto, no que diz respeito às nossas práticas discursivas, e que é, digamos, uma espécie de dar voz àqueles que não tiveram voz. Dar voz àqueles que historicamente foram excluídos do lugar de voz, excluídos do sujeito que fala. Não é? E isso é o tópico do lugar de fala, por exemplo, não é? Que é, eu vou dar voz àqueles que foram vítimas da exclusão, eu vou dar voz àqueles que foram vítimas da violência. Não significa, com isto, excluir qualquer outra pessoa. Significa incluir e dar primazia, digamos assim, dar um primeiro lugar a esses que não puderam falar antes. Não é? E, portanto, há aqui políticas de autolimitação, por um lado, e políticas de afirmação, por outro, daqueles que não tiveram lugar. Nenhuma delas pressupõe uma ameaça à liberdade de expressão e nenhuma delas pressupõe, digamos, uma exclusão. Do ponto de vista da definição de politicamente correto, sabendo que a expressão politicamente correta é uma expressão complicada, como eu disse, com muitas camadas e camadas complicadas. Não é? Agora, há um problema, de facto, dito isto. E o problema é qual? É quando o politicamente correto, eu no outro dia escrevi qualquer coisa neste sentido, o politicamente correto é incorretamente interpretado. O que é que significa? Significa que o politicamente correto não deve transformar-se num partido do politicamente correto. Não deve se tornar um hardliner da política. Hard politics, não é? Política dura. Porquê? Porque ele é da esfera das políticas públicas. É da esfera do detalhe, de cada caso é um caso. E não é fácil, do ponto de vista da política
que esquematiza e polariza e que faz grandes oposições, conseguir encontrar uma justa medida depois da aplicação do politicamente correto. O politicamente correto deve ser da ordem, digamos assim, de um grande consenso em torno de políticas de inclusão, mas não significa algo que deva ser à ordem da luta política no sentido justamente da hard politics que polariza. Isso acaba por dar num desvirtuamento do politicamente correto, que acaba por conduzir a fenómenos de exclusão, que era aquilo que justamente eu não queria, não é? E possivelmente também a situações em que a própria liberdade de expressão pode estar em causa. Mas dito isto, eu queria dizer uma outra coisa, que é, há um lado que eu acho particularmente, eu vou usar um termo que talvez não seja muito correto, mas irritante, que é o quê? Que é uma certa denúncia do politicamente correto, que não visa restaurar um bom politicamente correto, um politicamente correto corretamente interpretado, mas visa, pelo contrário, não é? Pelo contrário, agredir toda a possibilidade de politicamente correto, agredir e recusar alguma obrigação de inclusão. No fundo, o argumento deixa de ser, ou melhor, o argumento contra o politicamente correto deixa de ter em vista liberdade de expressão ou qualquer transgressão dos limites do politicamente correto e passa a ser simplesmente uma reivindicação da liberdade de oprimir, de voltar a chamar nomes a uma minoria, de voltar a poder ser misógino, racista, porque por simplesmente isso é só liberdade de expressão. E isso não é aceitável num quadro de relações assimétricas. E não é aceitável que um pacto social que faz uma comunidade inclusiva, democrática, se disponha a tolerar que os seus representantes, que aqueles que dão o corpo, não é? E o serviço à causa pública se disponham a usá-la para discriminar, para racializar, para de algum modo libertar novamente, digamos assim, o direito a oprimir. E isso não é aceitável. E é isso que acontece. O politicamente correto tem sido, em grande medida, um cavalo de Troia do tal populismo, a crítica ao politicamente correto. E deixem-me só dizer mais uma coisa. O que é que se passa com o politicamente correto? Qual é a estratégia aqui que tem que ser denunciada? O politicamente correto, em grande medida, é um pouco como o Código da Estrada. O Código da Estrada diz, por exemplo, que nós não podemos andar a mais de 120 na autoestrada, não é? E pronto. Eu diria que uma boa parte da população não anda a mais de 120 porque o Código da Estrada diz que não devemos andar a mais de 120. Mas há depois um conjunto, uma minoria de pessoas que anda a muito mais que 120, não é? E que transgride esse código. Imaginem que o politicamente correto é o Código da Estrada. E que depois aqueles que criticam o politicamente correto dizem que o politicamente correto são os que transgridem. São os que transgridem e que andam a mais de 120. Isto é batota. O politicamente correto é muito mais consensual, é muito mais algo que está incorporado nas nossas práticas comuns democráticas do que aquilo que pintam aqueles que criticam. Reparem, quando a gente vai ali, continuando a usar o exemplo das autoestradas, a gente vai pela autoestrada por aí afora e chega ali à Galiza. Rapidamente as placas passam a ter a expressão das terras por onde passamos em castelhano e em galego. Não é? Este cuidado em pôr as duas línguas é parte do politicamente correto. Não é? A gente vai ao Parlamento Europeu e tem não sei quantos tradutores a traduzir para diferentes línguas. Este cuidado é um cuidado de inclusão, é um cuidado de não deixar ninguém ficar de fora, é um cuidado de não deixar que uma língua se torne hegemónica. Isto faz parte do politicamente correto. O cuidado de, por exemplo, eu ter um manual escolar em que nem todas as pessoas aparecem brancas, ou não aparecem os meninos brancos, loiros, felizes, e eventualmente um menino negro, enfim, posto na posição subserviente. Este cuidado é um cuidado politicamente correto. E, portanto, o politicamente correto, no fundo, é uma ética. É uma ética pública. E é uma ética pública que, na verdade, até nós, na esmagadora maioria, eu acredito que nós acreditemos nessa ética pública. O que acontece é que há, como em tudo, como em qualquer código, há transgressões, há exageros, há excessos. Não é? E tanto mais serão
quanto mais o politicamente correto for levado para a esfera o que eu chamei os hardliners, não é? A política pura, dura, que polariza e, portanto, se retira o politicamente correto da esfera das políticas públicas. E é isto que me parece. Professor, deixe-me só interrompê-lo, que já estamos a ficar um bocadinho sem tempo, e queria perguntar se me conseguem ouvir bem. Conseguimos. Ótimo. Eu estava com problemas de internet, por isso, antes de mais, peço desculpa por estar sempre a sair e a entrar, mas eu estava a tentar resolver isto e acabei por ter que utilizar o telemóvel. Se calhar utilizávamos então estes últimos minutos para responder às perguntas, ok? Nós temos duas, uma do Nuno Alves. Ele pergunta qual é, na sua opinião, uma maneira das instituições se reaproximarem dos eleitores, restaurando assim a confiança. A confiança dos eleitores. Bom, eu diria que há duas maneiras, há muitas maneiras, mas há duas que me ocorrem bastante. Uma delas é as instituições irem ao encontro do sentir das populações. Eu acho que nós tivemos essa situação em Portugal quando tivemos a mudança de políticas, não é? e de governo pós-austeridade, que foi uma situação bastante bizarra, insólita, não é? O partido que ganha as eleições não constitui governo, é o partido que perde as eleições que constitui governo. Mas, na verdade, o partido que perde as eleições consegue exprimir politicamente uma alternativa que era considerada absolutamente inconcebível, não é? E quando um governo ou um decisor político consegue, enquanto representante político, exprimir politicamente, em ação política, em decisão política, a vontade do seu representado, não é? E eu acho que isso conta para acreditar e, portanto, para incrementar a confiança, não é? Esse é um aspecto. E parece-me que sempre que o voto não representa, na verdade, nenhuma mudança, aí perde-se confiança. Outro aspecto que me parece importante é aquilo que eu dizia a respeito da inovação. Não é? Eu acho que as instituições democráticas têm que ter mais vontade de inovação e acho que há um problema de partidocracia, digamos assim. Estou a pensar muito, em particular, no contexto português, que torna muito difícil que a democracia faça aquilo que é a sua essência, que é ser sensível àqueles que estão fora e torná-los parte. Há um terceiro nível que me parece muito importante e que é este, que é o da União Europeia, não é? E da democracia europeia. Passou por aí, não passámos por aí, mas esse diz-nos cada vez mais, porque justamente talvez das decisões que mais impacto têm sobre as vidas das pessoas, dos nossos concidadãos em Portugal, sejam decisões tomadas em sede europeia, não é? E no entanto, o órgão que nós elegemos tem muito pouco papel, que é o Parlamento Europeu, tem muito pouco papel nessa decisão. E isto cria um paradoxo, agora desculpem lá, fugi um bocadinho, mas cria um paradoxo, que é, as pessoas, por um lado, não querem dar mais poder à União Europeia porque sentem que não têm papel na União Europeia, não tem papel na formação da vontade política dentro da União Europeia. Portanto, por um lado, querem ser soberanistas, mas, por outro lado, querem ter mais papel na União Europeia. E isto implicaria que alguma soberania tivesse que passar para esse quadro. Então, há aqui um paradoxo, há aqui uma tensão difícil, mas a verdade é que uma das fontes maiores de descrédito, a meu ver, da democracia no quadro atual, passa justamente pela fraca democraticidade da União Europeia, não é? De certo modo, as democracias nacionais ainda são uma espécie de esperança democrática, não é? Contra uma espécie de frágil e fantasmática democracia que seria a europeia. E, portanto, acho que este também é um aspecto que tem que se trabalhar. Acho que é preciso dar passos muito fortes no sentido da democratização da União Europeia, sob pena da democracia se perder um pouco.
Também há uma outra coisa que eu não falei há pouco, e que é esta coisa da epistocracia, que é o quê? Nós temos duas reações à democracia. Temos uma reação que é populista, mas temos uma reação que vai no sentido completamente oposto, que é epistocrática, que é, no fundo, de certo modo, dizer que a governação tornou-se tão complexa que não pode ser deixada àqueles que não sabem do assunto, não é? E, de certo modo, este é um outro perigo que se coloca num quadro de democracias com pouca valorização. Eu até, para ser muito provocatório, vou dizer isto. Aquela frase do Winston Churchill, não é? De que a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros. A meu ver, é uma péssima frase. É uma péssima frase porque não valoriza a democracia. A valorização é valorização pela negativa. É porque não há uma alternativa melhor. Se aparecesse uma alternativa melhor, ela cairia. E, portanto, não há uma valorização da democracia, não é? Portanto, eu penso que é este quadro que temos que ter de trabalhar. A democracia tem que ser mais eficaz na transmissão da vontade popular em ação política. É preciso, de facto, que ela se inove, não pode ser uma coisa ossificada, e, em terceiro lugar, a ideia de que, no contexto que nós estamos a viver, historicamente, ou a democracia europeia vinga, ou a democracia pode ser uma instituição em declínio. Obrigado. Desde já. E aqui o Rui Pedro Diniz pergunta, eu acho que isto é uma situação, uma questão um pouco difícil de responder. Em situações de populismos, como se distingue as falsas das verdadeiras informações? É extremamente difícil. Esse é que é o problema, não é? O problema é que, quando nós aceitamos que o espaço público migre para uma rede social onde o que importa é o like, não é? E onde a atualidade entra em obsolescência logo, não é? Portanto, ela é logo superada e ultrapassada por outra, é muito difícil, sequer temos as condições que permitiriam determinar uma falsa e uma verdadeira informação. É muito difícil. Não só é difícil as condições de a determinar, porque tudo passa demasiado depressa e passa a ser irrelevante, não é? O que é que interessa a falsa informação de ontem? A gente já está noutra. Não é? É um bocadinho isto que está a acontecer, por um lado, e por outro lado, bom, há que notar isto, quer dizer, realmente o populismo, no fundo, assenta na ideia de que verdade ou falsidade neste regime de mobilização interessam apenas se tiverem um efeito persuasivo. Não interessa se há uma relação com alguma realidade. Não interessa se há alguma consistência sequer argumentativa. O que interessa é que, de certo modo, em algum momento, aquilo mobilize. E isto é dramático, porque, reparem, vocês provavelmente sabem, não é? Acho que, como nunca, temos uma horda de cidadãos no mundo inteiro que são terraplanistas, ou seja, acreditam que a Terra é plana, não é? E o problema é que é muito difícil explicar isso, que não é, a Terra é redonda. Porquê? Porque os meios pelos quais nós podemos fazê-lo estão minados à partida, não é? Eu posso ir lá argumentar e discutir pacientemente, mas no dia seguinte aquilo já não vale nada, aquilo já passou para o passado, já está esquecido e volta outra vez. E, portanto, nós estamos numa situação em que temos que repensar, para poder responder a esta pergunta, temos que repensar que espaço público é que nós queremos e que garantias vamos dar que esse espaço público seja capaz de preservar a verificação dos factos, valorizar a diferença entre verdade e falsidade e espaço para a argumentação. E que ela valha, e que ela consiga ser capaz de superiorizar sobre outras. Que este é um outro ponto. O ressentimento da igualdade que eu vos falei logo no início, o ressentimento da igualdade não é só financeira e social e económica, é também da opinião. É que toda a opinião vale o mesmo. O ressentimento da igualdade impõe que toda a opinião vale ao mesmo. E, portanto, se alguma opinião se
arvorar em opinião fundada em argumentos ou fundada em evidências, não é? Ela provavelmente é tida como uma ofensa, tida como algo que está a pôr em causa a igualdade. E nem a propósito do que o professor está a dizer agora, nós tivemos aqui mais umas perguntas a surgir e o Pedrito Teixeira pergunta: populismo é uma consequência da opinião do povo contar? É algo que não é necessariamente negativo? E isto vai bater certinho no que o professor estava a dizer. Sim, isto vai bastante ao ponto do que eu disse no início, não é? Que é, o populismo pode ser uma forma um pouco desviada, como um sintoma, não é? De que o povo não está a contar, né? E portanto, ele tende a romper dessa maneira. E nesse sentido, eu não direi que... Eu acho que ele é negativo. Eu não sou populista e não condescendo com o populismo, mas tento compreender o que é que está ali por trás, o que é que está a acontecer que leva as pessoas a aderir ao populismo, não é? E além do tal ressentimento de igualdade, não é? Há também este aspecto, que é uma democracia que se fechou de algum modo a que este povo conte, não é? Uma democracia que se tornou apenas um jogo procedimental, uma espécie de jogo, não é? Que tem os seus procedimentos e que se faz, e que quanto mais sofisticada é, também se torna uma elite, torna-se elitista, porque depois é preciso ser bom naquele jogo. E as democracias estão a ir por um caminho que é isso, não é? Ou é um boy for the job, não é? Portanto, enfim, um job for the boy, não é? Um emprego para um rapaz, não é? De uma juventude partidária, e já tivemos disso, ou então são, enfim, especialistas, e nesse sentido perde-se cada vez mais esta ligação entre povo, vontade política e ação política. E sem isso também não, quer dizer, a democracia fica em perigo, não é? Ela não se cumpre e se a democracia não se cumpre, as pessoas passam a desconfiar dela. É muito importante perceber isto. A confiança da democracia não vem do nada. A confiança da democracia vem da eficácia da democracia, não é? Quanto mais eficaz ela for, mais confia nela. E, portanto, o populismo, sim, parece-me que sim, que acaba por ser, em boa parte, uma consequência da opinião do povo, não é? Da opinião do povo poder contar, não contando. E é claro, o populismo, como é inorgânico, é muito facilmente manipulável, instrumentalizável, não é? Sabendo que nós temos aquelas condições que falei, não é? A aceleração do tempo social, a migração do espaço público para as redes sociais, e este ressentimento de igualdade que resulta do mundo socioeconómico, de economia de mercado global, assente no atomismo do indivíduo, incapaz de poder ter apoio na comunidade, e responsabilizado logo por qualquer fracasso, numa luta pela sobrevivência permanente. Neste quadro há muitos derrotados, e esses derrotados depois são, digamos assim, aqueles que se vão juntar ao populismo. Não é? Como é que o Donald Trump em grande medida consegue ganhar as eleições desta maneira, não é? Justamente aqueles que, e aliás muito na ligação com o politicamente incorreto, não é? Como é que é possível, não é? Como é que eu ia dizer isto? É um pouco esta ideia, não é? Os socialmente derrotados são mobilizados pelo Donald Trump porque ainda estão a ser acusados de terem um privilégio e que, portanto, este privilégio ainda tem que ir ser retirado e, dessa maneira, ainda conduzir a uma situação de maior derrota, não é? E, portanto, ele soube aproveitar isto muito bem, não é? E, portanto, é muito importante não desmerecer, digamos assim, as razões que levam um cidadão a adotar ou a aproximar-se de uma agenda populista. Não é? Por muita crítica que o populismo mereça enquanto organização política e por muita instrumentalização e manipulação que esteja subjacente a ele, não é? As razões são fundas, as razões que levam as pessoas a juntar-se ao populismo, e, portanto, essas razões têm que ser atacadas.
Mas naturalmente não, isto não significa legitimar o populismo, significa atacar as causas. Ok, professor, muito obrigado. Já estamos com 1 hora e 10 minutos de programa, já está na altura de acabarmos por esta semana. Aconselho toda a gente, muito obrigado. Desde já toda a gente deixou vários comentários, várias perguntas, algumas não foram possíveis serem respondidas porque estamos apertados a nível de tempo, e peço a toda a gente que se mantenha atenta às nossas novidades no Facebook, já sabem, todos os sábados, em princípio, teremos sempre algum convidado. Se não for aos sábados, nós avisaremos que dia for, e então estejam atentos à página do Facebook do Distopia, acompanhem o projeto. Em meu nome e em nome do Jorge, agradecemos a presença do professor André Barata, que desde logo se apresentou disponível para estar aqui connosco. Muito obrigado, professor, e foi um tema muito, muito interessante e uma abordagem muito interessante a este tema. Deixem-me só agradecer-vos e desejar-vos muita sorte para o projeto Distopicamente, e obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Professor.